Diz assim o Salmo, da sua introdução. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós ao homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem. De boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Bendito Deus, quando abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz na manhã do Teu santo dia. Nós pedimos ao Senhor que pelo Teu poderoso Espírito Santo, o Senhor fale ao nosso coração, produzindo vida, salvação, e nos adequando, nos fazendo parecer cada vez mais com Cristo Jesus, nosso amado Redentor. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança. Ensina-nos sobre os Teus atributos, para que cada dia mais possamos confiar em Ti, confiando em Ti, possamos ter tranquilidade de alma e o silêncio do coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor. O processo de adquirir ou da aquisição da esperança é um processo que é doloroso em parte, porque ele passa primeiro pela frustração, para depois passar pela certeza, pela convicção. Mas ambos, tanto a frustração quanto a certeza ou a convicção, elas passam pelo conhecimento. Os dois dependem do conhecimento. Sem o conhecimento, eu não tenho como me frustrar. E sem o conhecimento, eu não tenho como me apegar à verdadeira esperança. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu entendo acerca de Deus, mais eu sei da debilidade e da fragilidade da minha própria vida e das coisas do mundo, e mais eu dependo de Deus, e mais eu confio em Deus. É um processo que é necessário. O conhecimento me leva à frustração e me leva à esperança. É importante nós colocarmos dessa forma desde o início, porque é exatamente isso que o salmista vai nos ensinar. É isso que ele vai nos conduzir aqui. Ele diz: não confie nos homens, não confie na sua riqueza, não confie nos poderosos, não confie nos frágeis, todos eles são como vaidade, confia somente no Senhor. Ele diz porque Ele é poderoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso, porque Ele retribui segundo as nossas obras. A nossa desesperança ou a nossa falta de esperança em Deus, então pode ser também dita que é fruto da nossa própria ignorância, da nossa falta de conhecimento de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. E quanto mais nós conhecemos a nós mesmos,
menos nós confiamos na nossa própria força. Ora, é interessante que essa era uma expressão comum em Calvino. Ele dizia exatamente assim: eu não pertenço a mim mesmo, eu não sou de mim mesmo, eu pertenço a Deus, eu sou de Deus. Em outras palavras, nas palavras de Calvino, ele está afirmando exatamente isso. Eu não confio em mim. Eu sei quem sou. Eu não pertenço mais a mim, eu pertenço a Deus. E para que eu chegue a essa conclusão, eu preciso conhecer. Sem conhecer, eu não posso chegar a essa conclusão. Você sabe por que nós temos tanta confiança nas coisas dessa vida? E porque nós temos tanta confiança na nossa própria força? É porque nós sabemos pouco, de fato, acerca do que somos capazes de fazer. Até aqui, Jó falou no capítulo 37 do livro de Jó, do 38. Deus coloca em perspectiva as coisas. Onde estavas? Acaso fostes meu conselheiro? Quem é você? Por que reclamas? Por quê? Por acaso você você conhece o caminho do relâmpago? Você conhece o caminho das águas? Você sabe onde habita as trevas, a escuridão? Foi você que colocou limite à noite? Aí vem a frustração. E aí vem o verdadeiro conhecimento. Quando lá na frente Jó vai dizer: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Qual é a base da nossa esperança? Em quem confiamos? Em quem confiamos? Perceba que o Salmo, ele é montado meio que como um processo de repetição. Há um avanço em algumas informações, mas ele se repete com uma estrutura poética belíssima. Acompanhe comigo a leitura do Salmo nessa perspectiva. Veja comigo, por favor. Primeiro, a primeira parte, quando ele diz assim, a partir do verso 1: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Então, no verso 3 e 4, ele passa a descrever o homem, a natureza do homem, o que o homem é capaz de fazer. E ele diz: até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Eles são falsos. E aí ele repete o que ele diz do verso 1 ao 2. De novo, veja o que ele diz agora: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. De novo, só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E agora, de novo, o meu alto refúgio. O que é que muda? É que no verso 2 ele diz: eu não serei muito abalado. Aqui no verso 6 ele diz: não serei jamais abalado. Você percebe? Não é uma mera repetição. É quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço a natureza do homem, mais eu sei em quem eu confio e o que Deus é poderoso para fazer. Porque eu sei que a minha alma será preservada e eu vou sofrer nesse mundo, mas chega o momento que ele diz: eu jamais serei abalado. Na primeira parte ele diz: eu não serei muito abalado. Já na última parte ele diz: eu não serei jamais abalado. Quanto mais eu conheço do homem e de Deus, mais a minha esperança se fortalece. Esse é o processo do Salmo. Acompanhe ainda comigo, porque agora na segunda parte ele repete o mal do homem. Ele diz assim, no verso 7: de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. E aí, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E aí agora ele descreve a realidade dos homens. Ele diz: somente vaidade são os homens plebeus.
E é engraçado que a palavra plebeu aqui, em hebraico, é uma tradução complexa, mas a ideia é, literalmente em hebraico está assim, filhos de Adão. Que é interessante que as Bíblias mais antigas traduzem assim. E na segunda parte ele traduz filhos dos homens. Filhos de Adão e filho dos homens. Ele diz assim, somente vaidade são os homens plebeus. Porque essa expressão, filho de Adão, é uma linguagem clara associada à maldade do homem pós-queda. Então, os miseráveis, os que estão caídos nos seus próprios pecados. E aí na segunda parte ele diz, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Aí a palavra fina estirpe é a expressão para filhos dos homens. Enquanto é filho de Adão e filho dos homens, ele está dizendo, uns são os exaltados, outros são aqueles humilhados. Um diz respeito à sua humildade, à sua falta de condição. Você não deve confiar nem no plebeu, nem num homem poderoso, ele diz. Nenhum nem outro. Não é, a tua confiança não está nisso. E ele diz, quando eles são pesados, eles são mais leves que a vaidade. Sabe o que é vaidade? Em hebraico, a palavra vaidade significa passageiro, rápido, algo que o tempo rapidamente leva. Até já disse isso para vocês uma certa vez, a palavra vaidade em hebraico, ela é a mesma raiz da palavra Abel. Abel foi uma vaidade. Por quê? Foi rápido, foi passageiro. Só tem uma maneira de você viver nesse mundo como um homem e glorificar a Deus se você viver como Abel. Viveu rápido. Mas até hoje a fé de Abel fala. Ele creu no Senhor. Não são muitos os dias, não são poucos os dias, mas os dias vividos para Deus. Eles são mais leves que a vaidade. Não sobrou nada. E aí ele continua, no final do texto, não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Quanto mais eu conheço de Deus, mais a minha esperança é fortalecida, porque mais eu sei acerca de mim mesmo. Eu sou desencorajado a confiar em mim mesmo, a confiar nos homens e a esperar pelas coisas dessa terra. Então esse salmo, irmãos, ele faz parte de um grupo de salmos que vai do 61 ao 64, que são salmos do reinado, salmos do rei. Eles são conhecidos como salmos de monarquia, alguns estudiosos chamam assim. Por exemplo, o Salmo 61 que nós cantamos continuamente na igreja, ele fala acerca do pedido da igreja, dizendo que o rei esteja sempre na tua presença. Aqui é o estabelecimento da monarquia, o rei está estabelecendo o seu reino. E o estabelecimento do seu reino em meio a um mundo caído, onde ele não pode esperar nas coisas dessa vida, ele tem que confiar em Deus. Então, lembre-se que esses salmos são messiânicos em tese, porque nós estamos falando aqui de Cristo que veio estabelecer o seu reino, e ele não confiou nos homens, ele confiava em Deus. Porque entenda que quanto mais eu conheço, não apenas mais eu espero no Senhor e menos nos homens, mas quanto mais eu conheço a Deus, mais eu oro. Interessante que essa é uma das conclusões óbvias do texto, quando ele diz assim, veja, no versículo 9, no 8, ele diz assim, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Isso é um princípio claro, quanto mais eu conheço, menos eu confio em mim, mais eu confio em Deus e, consequentemente, mais eu dependo dele. Eu derramo, e aí ele não descreve apenas a oração, ele ora, ele diz, ele derrama o coração. Sabe que essa expressão, derramar o coração, é que leva, por exemplo, esse é um dos salmos citados no catecismo, quando vai conceituar o que é oração. O que é oração? Oração é o apresentar, o oferecer os nossos desejos a Deus.
Importante que o desejo aqui não são meras palavras. O que ele anseia aqui, o que ele deseja é exatamente o estabelecimento do reino de Deus, para que os homens se submetam a Deus. Isso redunda em oração, isso redunda em busca, em quebrantamento, em desejo. Não é simplesmente ajoelhar-se para orar sem sentido, é o derramar o coração. Perceba que essa é uma lógica inequívoca no texto, porque ele vem logo após uma declaração do texto. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. E aí vem a consequência: derramai perante ele o vosso coração. Todo o tempo, confia nele. Isso vai levar você a orar. Você vai entender, essa era uma marca de Jesus Cristo. Ele veio estabelecer o reino de Deus. E o que Cristo fazia? Orava constantemente. Cristo orava constantemente, porque há registros da sua oração. Ele não confiava nos homens, ele confiava em Deus. Qual é exatamente a tua frustração? Isso eu queria rapidamente só me dirigir a você agora nesse momento, irmãos. Porque as suas frustrações podem ser muitas. E elas podem até levar você ao desespero. Por que ela leva você ao desespero? Porque você foi frustrado naquilo que você confiava, naquilo que você dependia, e aquilo foi tirado. E não poucas vezes o desejo de tirar a própria vida como demonstração de que não tem mais sentido a vida. Porque a vida estava posta sobre a vaidade, sobre o que passa. O texto diz: confiai nele, ó povo, todo o tempo. O Senhor nos ordena a confiar nele todo o tempo, porque ele é permanentemente, eternamente fiel. E nós não podemos ter outro conceito se não confiar nele. Outra prática se não confiar nele. A sua angústia, a sua dor agora pode ser fruto exatamente da frustração de perceber que você confiava no que era vaidade. Você entende que esse é um caminho para a esperança? Esse não deve ser o caminho para que você execute a sua própria vida. Esse é um caminho da esperança. Agora você já sabe, eu não posso confiar em mim mesmo. Eu preciso confiar em Deus. Esse é o caminho. Como isso se desenvolve no texto? Como essa verdade complexa e gloriosa se desenvolve no texto? Nessa beleza estrutural que o texto do Salmo se manifesta. Como funciona? Vamos voltar para o início do texto e rapidamente nós vamos pontuar alguns aspectos que mostram essa realidade que nós acabamos de falar no aspecto geral. Então, perceba, no verso, há uma palavra comum aqui no texto. Uma palavra comum que se repete. Somente, somente, somente. Essa é uma expressão que se repete no Salmo. Veja o verso 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Veja, aí no verso 2 ele diz, só Ele é a minha rocha. Primeiro, somente, agora, só Ele é a minha rocha. Você entende? Não há aqui mistura, não há aqui possibilidade de que eu confie em duas coisas. Somente, só Ele. Essa é a razão de Deus me conduzir para essa frustração, para que eu não confie mesmo em mim, na minha própria força. Então só Ele, somente, acompanhe ainda comigo. Aí ele diz no verso 3, até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Ainda no verso 5, somente em Deus, ó minha alma,
espera silenciosa. Verso 6, só Ele é a minha rocha e o meu alto refúgio. Verso 7, de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Verso 9, somente vaidade são os homens plebeus. E aí o somente é repetido para descrever, só confia em Deus. Os homens são, certamente, assim como só em Deus vocês devem confiar, vocês não devem confiar e colocar sua esperança nos homens. Somente em Deus. Essa é uma palavra que se repete. Essa é uma tradução até difícil, porque em hebraico essa palavra somente, essa partícula aqui, que na realidade é um advérbio no texto, ele funciona com possibilidades muitas de tradução. Então uma delas é uma própria ideia de uma adversativa, porém, entretanto. Não é? Entretanto, confia no Senhor. Entretanto, portanto, alguma coisa nesse sentido. Mas a Bíblia ela acaba traduzindo na ideia de porque ele está fazendo um contraponto entre a confiança no mundo e a confiança em Deus. Então, daí a tradução, e a maioria das traduções segue esse princípio. Você vai ler as versões em inglês e português, você vai perceber que a maioria segue esse princípio. Somente. Mas quando você vai para a gramática, os estudiosos têm dificuldade em entender essa palavra simplesmente como a ideia de somente, porque a ideia é um advérbio aqui. E aqui há um caráter interessante, mesmo sendo uma conjunção adversativa nesse sentido, a expressão, na sua essência, ela tem esse conceito. Por isso, não é somente a ideia de que só em Deus, mas a ideia é, portanto, entretanto, Deus é aquele que deve ser confiado, não naquilo que eu falei anteriormente, somente nele eu devo confiar. Somente nele eu devo confiar. Essa expressão se repete em todo o Salmo, para que fique claro que o meu coração não pode ser colocado em outra coisa, em outra esperança, a não ser em Deus. E como é que isso se desenvolve? Sendo usada essa lógica dessa expressão, dessa palavra somente, utilizada em todo o Salmo 62. Todo o Salmo 62. Por que isso é tão importante para nós aqui? Por que o conhecimento é tão importante? Quem é Deus? E como eu o compreendo para que eu possa compreender a minha própria vida? Olhe, volte comigo mais uma vez para o início do Salmo e preste atenção como esse processo de aquisição de esperança em Deus se dá. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Primeira coisa importante, há essa expressão também, essa silenciosa, em silêncio, ela aparece duas vezes no Salmo. O que exatamente é essa ideia de espera silenciosa em Deus? É quando, por exemplo, lá no texto de Jeremias, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, Jeremias vai dizer assim, que ele perdeu a esperança no Senhor, e logo na sequência ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Na parte final desse trecho ele diz, bom é esperar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. O que o silêncio significa aqui? Não é? Por que o silêncio é tão importante? A quietude de alma. Por que a quietude aqui é tão importante? Por que o fechar a boca é tão importante aqui? Minha alma espera silenciosamente, porque há um conflito natural entre a minha vontade e a vontade de Deus. Há um conflito natural entre o desejo de depender daquilo que eu toco e vejo e depender de Deus que eu não vejo e tem no seu governo a sua providência e a sua sabedoria e o seu modo de agir. Quando eu espero em silêncio, o que está sendo dito aqui é não apenas externamente, mas internamente o meu coração está satisfeito nele. Lembre-se que uma das marcas do ímpio é a falsidade. Eles abençoam com os lábios, mas com o coração eles vão maldizer. Não é a verdade com esse que é justo no texto. Ele espera silenciosamente. Ele aguarda.
porque dele vem a minha salvação. E aí a consciência é tão clara. Quem é Deus? Onde eu me encontrava? O que Ele fez por mim? A minha salvação, ela não procede de homens. Quando Adão caiu, toda a raça humana caiu, Deus envia então o segundo homem, o verdadeiro Redentor, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, para redimir o seu povo. A salvação procede dele, a salvação vem do Senhor. Eu sei, daí o meu silêncio, é porque eu não confio na salvação com as minhas próprias forças ou da minha própria sabedoria. Eu espero no Senhor. E aí a segunda parte, e aí você vai entender, na segunda parte ele diz, perceba, dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Isso se repete 2 vezes aqui e na segunda parte do texto, mas o que significa essa expressão aqui? Quem é Deus? Ele é a minha salvação. Veja, irmãos, Deus é a salvação. Mas ele precisa ser a minha salvação. Dele vem a minha salvação. Segunda coisa importante. Veja só, o salmista diz assim: ele é a minha rocha. A Bíblia diz que ele é a rocha eterna. Veja, ele é rocha eterna, mas ele é a minha rocha. Segunda coisa importante, ele diz, olha, ele é a minha salvação. Deus é a salvação, mas não apenas isso, ele é a minha salvação. Em terceiro lugar, ele diz, ele é o meu alto refúgio. A Bíblia diz que Deus, ele é altíssimo. A Bíblia declara Deus é altíssimo, o Deus excelso. Então ele não é apenas excelso, ele é excelso em que diz respeito isso a mim, ele é o meu alto refúgio, eu estou protegido nele, ele é salvação, ele é a minha salvação, ele é a rocha eterna, ele é a minha rocha, eu estou seguro, eu estou protegido, eu estou guardado, nele, eu conheço a Deus, eu sei dos seus atributos, eu sei quem ele é, mas não basta. Eu preciso saber disso em mim. Ele é meu. Ele pertence a mim. Essa é a glória do pacto. Eu sou de Deus, ele é meu. Vós sois meu povo e eu sou o seu Deus. Essa é a lógica do pacto. Daí a linguagem pactual, a minha, o meu Salvador. O conhecimento que ele tem do Senhor faz com que isso seja aplicado a ele como aquele que é redimido pelo próprio Deus, o meu refúgio, o meu alto refúgio. E aí ele diz, perceba a conclusão, não serei muito abalado. Não serei muito abalado. Eu sei que o mundo e as condições da realidade da vida de um mundo caído trarão sofrimento profundos para nós. Mas uma vez que eu conheço a Deus, não apenas distante, mas minha posse, eu não serei muito abalado. Eu não serei muito abalado. Ele diz quem é Deus, agora ele diz quem é o homem. Por isso ele não pode confiar no homem. Na primeira parte, ele diz então, até quando acometereis vós ao homem, todos vós para o derribardes como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair, só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Até quando? E aí ele descreve o homem, a natureza do homem, o prazer que ele tem em ver o outro destruído. Você percebe quando nós falamos de alguém bem e por trás nós falamos mal, como nós parecemos com os ímpios, como nós temos a característica dos ímpios. Essa é a forma do ímpio.
Eles enganam, eles querem ficar bem com todo mundo, mas eles não confiam em Deus. É por isso que eles são enganadores. Você lembra de Saul, quando recebeu a ordem em 1 Samuel 15 para destruir Amaleque e todo o exército, e não cumpriu a palavra que Deus ordenou a ele, e ele volta, quando questionado pelo profeta, ele respondeu: tudo que Deus me mandou fazer eu fiz. Então o profeta disse: e esse som de animal aqui, eu não estou entendendo o que é que está acontecendo. Ele disse: porque o povo me pediu e eu obedeci a eles. Ele quis agradar aqueles homens que estavam com ele, eles quiseram a riqueza. Deus disse: não tragam nada de lá, destrua tudo que tem na frente. Eles não fizeram, pelo contrário, eles quebraram, ele quebrou a lei de Deus, não fazendo o que ele havia ordenado, tentando agradar com falsidade, até que chegou no momento em que ele, de coração ímpio, disse assim: na realidade nós trouxemos esses animais para oferecer culto a Deus, sacrifício a Deus. O profeta disse: é melhor obedecer do que sacrificar. É assim o coração daqueles que não confiam em Deus. Os que confiam em Deus vão fazer o que Deus ordena, vão esperar nele, vão saber o modo de Deus agir, vão ter paciência na providência, paciência na sabedoria divina. Em silêncio vão aquietar o coração, sabendo o que Deus quer. E o que Ele quer de nós é o melhor, é o bem, é nos fazer parecido com Cristo. Confiam em homens, por isso o verso 5 então diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Agora já não é mais, dele vem a minha salvação, dele vem a minha esperança. Eu sei em quem eu tenho crido, eu confio nas promessas dele. Elas não falham. Deus fala a verdade e não mente. Veja, no final ele vai falar isso acerca de Deus. No verso 11 ele diz: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Deus falou uma vez, eu ouvi duas. Ora, Deus fala e o que ele fala é a verdade, e o que se ouve é o eco da mesma verdade e não muda. O homem é falso, é enganador, e Deus é aquele que fala a verdade. Eu espero nele, ele é a minha esperança. O que sai da boca dele é a verdade, o que eu ouvi da boca dele eu posso confiar. Nós lemos no Salmo 89, na leitura hoje da Santa Convocação, quando ele diz que ele fez uma aliança com seu escolhido e não voltará atrás. Na sequência desse salmo ele fala: eu não mentirei a Davi, o que disse cumprirei, o que saiu da minha boca será realizado. Eu confio nele. Aí esse é o ponto: eu confio nos homens, eu confio na palavra de Deus. O salmista diz: somente em Deus, a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. E aí mais uma vez, só ele é a minha rocha, é a minha salvação, o meu alto refúgio. E aí a conclusão: não serei jamais abalado. O salmo não é uma mera repetição. Ele diz as mesmas coisas, dizendo: dele vem a salvação. Agora ele diz: dele vem a esperança, a minha esperança. Depois ele diz, na sequência: ele é a minha rocha, ele é a minha salvação, ele é o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Os danos que eu sofrerei, as perdas que eu terei, não devem ser contadas como abalo. Se for por causa do Evangelho, é uma promessa.
Se nós temos essa expectativa, nós temos a certeza de quem nós temos confiado. O Senhor é em quem nós temos confiado. E o que Ele fala é a verdade, não volta atrás. Eu posso confiar nele, esperar nele. Jamais serei abalado. Se a palavra de Deus puder ser desmentida, nós podemos ser abalados quando esperamos no Senhor verdadeiramente. Como a palavra de Deus não pode ser desmentida, nós que esperamos no Senhor verdadeiramente, jamais seremos abalados, como diz a Escritura. Na sequência do texto ele diz: de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Agora ele acrescenta uma outra expressão: fruto do conhecimento. Eu não serei muito abalado, eu não serei jamais abalado. Agora ele diz: de Deus, perceba, de Deus depende a minha salvação e a minha glória. E aqui é a expressão, a beleza. Por que a glória? Qual o propósito de Deus? Entende, irmãos? Isso aqui é o foco do texto. Para onde o Senhor está nos conduzindo? Por que eu não serei abalado? A minha salvação e a minha glória dependem dele. Porque a palavra glória no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, ela tem um peso importante que diz respeito à eternidade. Veja, Paulo diz em Romanos, nós temos a esperança da glória. Nós temos a esperança da glória. O que significa isso? Deus tem um propósito claro de levar o seu povo para a glória, em outras palavras, de glorificá-los, de santificá-los. E eu preciso saber que quando eu espero na salvação dele, eu espero pelo fato de que ele me conduzirá para a glória. A salvação dele não é apenas momentânea, não é apenas de um problema momentâneo, não é de um inimigo que Davi está enfrentando naquele momento, mas é para sempre. Dele depende a minha salvação e a minha glória. A minha glória. É nele, é nesse aspecto que a igreja vai ser glorificada, e você entende como isso é precioso quando você vê o que é que os inimigos fazem com a igreja: enganam, mentem, eles caluniam, são falsos, querem destruí-los, derribá-los, como diz o salmista. Mas ele diz: a minha glória e a minha salvação dependem de Deus. A glória da igreja depende de Deus. Não depende dos homens, dos intentos dos homens. Não é o mundo, nem as coisas desse mundo que vão conduzir a igreja à glória, mas Deus fará. E nós podemos descansar nisso. É por isso que a esperança do salmista repousa nele tão somente. É uma expressão que se repete mais uma vez no texto. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Você percebe uma mudança no Salmo. Primeiro, a crescente do conhecimento e a crescente da esperança. De Deus vem minha salvação. Ele é a minha rocha, Ele é o lugar seguro, alto lugar de segurança. Ele é a minha salvação. Não serei muito abalado, depois não serei jamais abalado. Agora Ele leva os outros a buscarem isso. Você entende? Aqui não é simplesmente o indivíduo, agora é o povo, agora é a igreja. Não é apenas Davi, perceba, confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Você entende? Aquilo que Davi experimenta, aquilo que Davi vive, a certeza da alma de Davi, passa a ser aquilo que ele indaga e questiona e exorta Israel a viver. Confia no Senhor. Nós vamos cantar o Salmo 131 daqui a pouco. E no Salmo 131, ele vai dizer isso. Eu não ando atrás de coisas gloriosas, altivas, ou poderosas, ou soberbas. Eu não ando atrás de nada disso para mim. Como uma criança desmamada que se deita no braço de sua mãe, assim é minha alma para contigo. E aí no final do Salmo ele diz: confia Israel no Senhor, espera Israel no Senhor. Então ele diz: ora, minha alma, mas Israel espera no Senhor.
Aqui ele declara, Ele é a minha salvação, Ele é a minha rocha, Ele é a minha esperança. Aí ele olha para Israel e diz, Israel, confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Confiai nele. Espera nele. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Orem, busquem a Deus. E ele incita a igreja à oração. Confia nele. Espera nele. Quando? Todo tempo. Em qualquer circunstância. Espera nele. Derrama o teu coração diante do Senhor. O conhecimento de Deus me leva a orar. Quanto mais eu sei de Deus, mais eu dependo dele, menos eu dependo de mim, mais eu espero, somente eu espero nele e só a ele eu oro. Você entende? Por isso que o nosso catecismo, quando conceitua a oração, usa muito esse salmo, porque somente a ele, somente dele, e é só a ele que eu oro, porque só ele tem poder. Só nele, só dele vem minha salvação, é dele que vem a minha segurança, é dele que vem minha proteção, é dele que vem o meu sustento. Então eu derramo meu coração a ele. Confia nele, porque ele é fiel. E aí a sequência daquilo que nós já falamos mais uma vez, somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confiem nem no homem plebeu, nem no de fina estirpe. Não ponha a tua confiança no homem. Não ponha. Pesados são mais leves do que a vaidade. E que imagem bonita. A palavra hebraica para glória é a palavra que vem do conceito de peso. A palavra kavod em hebraico, usada para o conceito de glória como usada no Salmo, ele vem de um verbo estativo chamado ser pesado. Tanto é que o conceito de glória na Bíblia é aquilo que você tem. Tanto é que essa palavra glória em hebraico é traduzida por riqueza em algum contexto. Que, por exemplo, Abraão e Ló não podiam ficar no mesmo lugar juntos. Por quê? Eles eram ricos. E aí usa-se a seguinte imagem: a terra não podia sustentá-los. E o verbo que ele utiliza exatamente é esse. A terra não dava conta de sustentá-los. Eles eram tão pesados na terra que a terra não tinha condição de sustentá-los. Mas a ideia há um aspecto metafórico aqui. A terra era boa, mas era muito gado para pouca terra. A terra não dava para os dois. Mas ele usa a imagem do peso. Eles tinham tanta riqueza, Abraão e Ló, que a terra não podia sustentá-los. E aí ele diz, olha, a nossa glória depende dele. Agora ele diz, esses homens, pese eles, são mais leves do que a vaidade. Não há peso nele. A riqueza, a joia, a poder, existe influência. Pesa tudo isso, é vaidade mais leve do que a vaidade. Isso não tem poder algum. É por isso que a minha salvação e a minha glória dependem dele. Toda a terra está cheia da sua glória, diz o salmista, diz o texto de Isaías, no capítulo 6. E aí no finalzinho do salmo, não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Aqui o problema não é riqueza, não é você prosperar, é você colocar naquilo que você tem o seu coração. Confie em quem? Só em Deus. Espere em quem? Só em Deus, porque só dele vem a salvação, só dele vem a tua glória.
A tua salvação não vem do que você tem, nem do que você possui, nem do que você deseja, vem do Senhor. E como o Senhor faz isso, irmãos? Não ponha o coração nisso. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E aí vem talvez o versículo mais paradoxal de todos. A ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. A ti pertence a graça. Outras traduções colocam: a ti pertence a misericórdia. A palavra hebraica que pode traduzir por fidelidade, amor, graça, bondade. Mas esse é um termo pactual, completamente um termo pactual. A ti, Senhor, pertence a graça. E o Senhor dará a cada um segundo as suas obras, retribuirá segundo as suas obras. Por que a misericórdia é citada no fim? A ti pertence a misericórdia. Lembre-se das palavras que ele usa todo o verso, todo o salmo. Meu alto refúgio, minha rocha, minha salvação. E ele usa 2 vezes essa expressão. O meu refúgio é o Senhor. O meu refúgio é o Senhor. O refúgio aqui citado no texto revela que nós corremos a Ele para termos socorro e Ele nos recebe por causa da sua misericórdia. A ti pertence a misericórdia, a ti pertence a graça. Porque se não fosse assim, nenhum de nós poderíamos ser recebido. E quem são os que encontram refúgio nele? Os oprimidos. Por isso a misericórdia no fim. Os oprimidos encontram refúgio nele. Deus será um refúgio para aquele que se diz, como a palavra diz, para o oprimido. Ora, você é oprimido pelo pecado. Você vê o pecado como um gigante apertando o teu pescoço, querendo te destruir. Você diz abertamente, como Paulo em Romanos capítulo 7, quando ele descreve: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você é oprimido por Satanás. Você encontrou um adversário maior do que você, que tem mais poder e que usa a estratégia para tentar destruí-lo constantemente. Você é oprimido pelo mundo. Você é oprimido pelos homens do mundo, pelos bens que eles têm. Você é oprimido no seu nome. A sua reputação é jogada na lama. Você clama por causa da violência e pelo mal que fazem. Você é oprimido pelas coisas desse mundo. Você é oprimido pelos cuidados, pelos negócios, porque o mundo se levantou contra você. O salmista diz: o Senhor é o nosso refúgio. E no final, a Ele pertence a misericórdia. Aqui está o refúgio para você. Esse é o refúgio. Deus em Cristo diz o seguinte a você. A palavra de Deus diz: o Senhor, ó Senhor, Tu és o meu refúgio. Está lá em Isaías 38, verso 14. Ó Senhor, Tu és o meu refúgio. Ó Senhor, eu estou oprimido. Ó Senhor, eu estou debaixo de opressão. Responde por mim. Fala por mim. Atenta, Senhor. E há uma promessa, irmãos. Há uma promessa no Salmo 72, 4, diz assim: Ele quebrará em pedaços o opressor, Ele destruirá o opressor. Isso é trazido a você de todas as formas que você possa imaginar. Ele destruirá o pecado como fez na cruz do Calvário. O mundo, quando disse:
Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O diabo, quando ele na cruz do Calvário pisou na cabeça da serpente, ele venceu. Ele é o nosso refúgio. É para lá que nós devemos correr. A ti, Senhor, pertence a misericórdia. É para lá que nós iremos. O Senhor é o socorro bem presente, não apenas para o oprimido, mas também para aqueles que estão em dívida. Estão em dívida. Homens quebrados, incapazes de pagar o débito que eles têm com Deus. Isaías 25, verso 4 diz: Tu és a força para o pobre, Tu és a força para o necessitado na sua angústia, Tu és o refúgio da tempestade. Davi declara isso, sendo ele um tipo de Cristo. Claramente ele diz: cada um que está em angústia e cada um que está em débito, ajuntem-se e venham a mim. Está lá, 1 Samuel 22, verso 2, Davi disse ao povo: todos vós que estão angustiados e todos vós que estão em débito, venham a mim. É só nele que eu vou confiar, porque só ele é o meu refúgio, só ele é meu lugar secreto, só ele é minha alta proteção, só ele é minha rocha, só ele é minha segurança. A ele, somente a ele, pertence a misericórdia. Todos os filhos de Adão, depois da queda, estão em débito. O nosso pai Adão, irmãos, tem um vínculo de dívida. E nós somos herdeiros. E nessa dívida é ordenado a ele perfeita obediência à lei. E ele não cumpriu, ele quebrou. E nós somos devedores. Não há esperança se não for feito isso. E esse vínculo é o pacto das obras. Ele subscreveu esse pacto. Deus o fez capaz de obedecer à lei, e ele não fez, não fazendo. Todos nós, os filhos de Adão, estamos vivendo nesse mundo em dívida, angustiados, longe. E o Senhor disse: eu sou o teu refúgio. A minha misericórdia é a minha marca. A mim, ao Senhor, pertence a misericórdia. A ti pertence a misericórdia. A expressão que o Senhor usa, irmãos. Preste atenção nisso, porque é em Jesus Cristo que nós vamos poder ser libertos dessa dívida. É Ele o nosso refúgio e fortaleza. É nele e somente nele que nós vamos confiar. Não há outra maneira a não ser correr para Deus em Cristo. Você sabe por que isso, irmãos? Foi que Cristo fez. Aquele que Davi representava e tipificava. Ele fez assim: eu confio em Deus. Eu confio nas promessas que Deus deu à igreja. Uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Se possível, aparta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Pai, tudo que me deste para fazer foi feito. Ele confiou. E o que ele tinha de mais precioso, a sua alma, a ti entrego o meu espírito. Para que eu e você confiemos no Pai. É por isso que quando ele cumpre a vontade dele, cumpre a vontade de Deus e o Espírito vem sobre a igreja, então a igreja agora invoca o nome do Senhor por meio de Cristo.
Porque o primeiro a confiar nas promessas foi Cristo. O primeiro a esperar somente em Deus foi em Cristo. Ora, ele ouviu daqueles homens dizendo: manda os exércitos dos céus para que livre você dessa injustiça. Se você é filho de Deus, se atira. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, Ele foi tentado, mas ele confiou somente em Deus. Para que eu e você confiássemos nele. Estevão confiou nele. No dia da sua morte, ele viu Jesus Cristo em pé ao lado do Pai. A ti entrego o meu espírito. Ele confiou como Cristo confiou. Eu não tenho por que duvidar do que Deus disse. Cristo confiou no Pai. E é somente nele, pelo Espírito, que eu posso crer. E o Salmo encerra dizendo que ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso é um alerta claro para aqueles que vivem para destruir o homem inocente, para aqueles que têm a falsidade nos lábios, para aqueles que confiam na sua riqueza ou no seu poder, receberão o fruto do seu próprio trabalho. Deus é justo e punirá os homens. Mas em que sentido a misericórdia se apresenta? Se Ele é misericordioso, por que eu vou ser julgado por aquilo que eu faço? O fundamento da minha salvação não são minhas obras, é a misericórdia em Cristo Jesus. Mas a misericórdia em Cristo Jesus produz obediência. As minhas obras refletem em quem eu creio. Eu não vou ser julgado, eu não vou ser salvo com base na minha obediência. Eu sou salvo pela obediência de Cristo. Costumo usar essa figura para descrever esse verso dizendo: uma árvore cheia de frutos. Esses frutos dessa árvore não são o fundamento da vida da árvore, são uma declaração de que aquela árvore está viva. A nossa obediência, o fazer o que Deus manda, o confiar no Senhor, o depender dEle, não é o fundamento da minha salvação, mas é a declaração de que a graça me alcançou. E assim vivo, e assim confio, e assim dependo dEle. Você pode saber que não há força em você, não está sendo dito aqui, ora, não confie em você mesmo. Então, agora está sendo dito, faça o melhor que você pode, que Deus vai te julgar por sua obra. Não confie em você, confia nele, é porque nele é que você terá poder e força para fazer o que ele ordena. E aqui está a esperança da igreja. Ora, irmãos, percebam como o Salmo começa e termina. A minha salvação e minha glória pertencem e vêm do Senhor, porque a misericórdia vem dEle. Ele me julgará segundo aquilo que eu faço, porque o que eu faço revela em quem eu confio. Em quem eu confio. O que eu faço revela onde está a minha esperança. Igreja do Senhor Jesus Cristo, em quem vocês têm confiado? Qual a razão do seu desespero e angústia? Confia no Senhor. Você que está hoje e não conhece a Cristo e tenta vencer o pecado com sua própria força,
sendo destruído pela sua própria iniquidade. Corra para o refúgio, corra para a rocha, corra para a salvação, corra para o misericordioso, corra para o refúgio que Deus ordenou em Cristo Jesus. Então, você será salvo, para a glória dele. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Quero convidá-lo nesse momento a curvar sua cabeça. Senhor, nós bendizemos ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem feito ao seu povo, pela oportunidade de sermos confrontados, ó Deus, com a nossa própria confiança, em quem confiamos ou onde depositamos a nossa confiança. Ensina-nos, pelo amor do teu nome, a dependermos de ti tão somente, a esperarmos em ti tão somente, a termos a nossa alma em silêncio, não porque não temos esperança, mas porque confiamos no governo, na sabedoria e na providência de Deus. Ajuda-nos a termos a nossa segurança fortalecida quando confiamos e conhecemos mais e mais a Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a tua igreja repouse nessa verdade hoje e para sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.